Olha, o que aconteceu nessa entrevista do Valdemar da Costa Neto na Globo News foi um daqueles momentos em que a máscara simplesmente cai ao vivo. Tentaram transformar um escândalo envolvendo Flávio Bolsonaro em culpa do PT, mas acabaram encurralados pelas próprias contradições. E o mais impressionante foi ver os jornalistas desmontando argumento por argumento, enquanto Valdemar se enrolava cada vez mais. O desespero do bolsonarismo já virou espetáculo diário. Presidente, ainda bem que o senhor está aqui, porque a gente tem uma série de dúvidas. Da última vez que o senhor deu entrevista aqui no Estúdio I, o senhor até deu uma fala que eu estava preparando para essa entrevista, que a gente perguntou se o senhor já tinha estado com o Vorcaro, conhecia o Vorcaro, e o senhor disse, eu não quero conhecer mais ninguém. Até tinha alguém que tinha feito um convite para o senhor, o senhor não... Para o jantar. Para o jantar. Mas alguém fez o convite, o senhor não disse quem, e o senhor disse que não queria conhecer mais ninguém. A pessoa que convidou o senhor para o jantar foi Flávio Bolsonaro? Não. O senhor não sabia da relação dele com o Vorcaro? Não sabia, nunca soube. Eu estava num jantar e aí chegou um parceiro, não me lembro quem, falou, Valdemar, preciso te levar num jantar que tem um banqueiro que quer te conhecer. E eu já estava no jantar há tempos, eu tinha outro compromisso ainda, e eu falei que não queria, eu falei, esquece, que ele queria me conhecer, eu falei, não quero conhecer mais ninguém. Brinquei assim, mas não me lembro, porque tinha muita gente. Mas eu perguntei isso para saber outra coisa. O senhor soube que o Vorcaro e o Flávio Bolsonaro tinham essa relação comercial de negócios pela imprensa? Pela imprensa, nunca soube. Ele nunca falou para o senhor sobre isso? Nunca falou. E quando o senhor perguntou para ele, pediu explicações, o que ele disse? Não, ele falou que foi no dia que estourou, nós fomos fazer uma reunião com ele para ver como é que ele ia responder, e aí ele disse que teve porque tinha necessidade de arrecadar para o filme do pai e não tinha opção. Todos os banqueiros costumam ajudar para a produção de filmes que interessam para o banco e para o país. E aí ele falou que não tinha opção e que procurou o Vorcaro para receber essa ajuda para poder fazer o filme. Otávio. Valdemar, Otávio Guedes, prazer falar com o senhor novamente. Otávio, prazer falar com você. Valdemar, prazer e preocupado. Não, que preocupado. Valdemar, eu já disse que o senhor é o presidente do partido que eu mais gosto de entrevistar, que eu fico com saudade quando o senhor não vem e cobro da Sadia. Então eu fico buscando... Que é um grande frasista, essa frase, eu não quero mais conhecer ninguém em Brasília, é uma das grandes frases da política. Mas vamos lá. O senhor estava dizendo que seria problema se tomasse dinheiro da Caixa e do Banco do Brasil, porque é dinheiro público. Mas foi o PL do Rio de Janeiro que mais botou dinheiro público no Master, quase mais de 1 bilhão. E o que o Flávio tomou do Vorcaro para fazer o filme está em torno ali de 11% do total de dinheiro público que o PL deu para o Master. Se há tanta preocupação de não pegar dinheiro público, por que o PL deu tanto, ainda mais de aposentados e pensionistas, para o Vorcaro? Olha, isso, se eles fizerem errado, vão ter que pagar. Não tenha dúvida disso. E se o Flávio Bolsonaro não conseguir comprovar aquilo que a bancada está pedindo, que esse dinheiro todo do filme foi para o filme, o PL tira ele da candidatura à presidência da República? Não passa isso pela nossa cabeça. Ele é o candidato, independentemente de qualquer coisa, provando ou não provando, o que o dinheiro foi pro filme. Ele é o candidato do Bolsonaro. E nós vamos até o fim nessa história, porque ele vai ganhar as eleições. Ele é o candidato do senhor também? No meu também, total. A Michele está fora de questão, então? A Michele está fora de questão, ela não é candidata. O Daniel Vorcaro, que é o grande escândalo do momento e provavelmente será dessas eleições também, está ligado ao PL. Isso preocupa porque o PL e o próprio Flávio vão ter que ficar respondendo o tempo inteiro sobre as ligações com o Daniel Vorcaro. Não, eu acho que ele está mais ligado ao PT. Porque ele iniciou o banco dele no governo do estado da Bahia. Ele está muito mais ligado ao PT. Mas hoje o caso Master está no colo do Flávio Bolsonaro. Desculpa. Não tem como, porque tem um áudio, não tem um áudio. Flávio? Tem um áudio do meu irmãozão. Meu irmão, tem dinheiro envolvido, tem visita com tornozeleira eletrônica. Hoje, à luz do que se sabe hoje, o caso Master é um caso no colo do Flávio Bolsonaro. Não, e do governo Bolsonaro também, ele foi autorizado na linha do pelo
operar no governo Bolsonaro e tinha uma diretoria do Banco Central corrompida no governo Bolsonaro pelo Vorcaro. Então, lógico que tem que investigar as ligações ali do PT na Bahia. Tem que investigar tudo que tiver para investigar. Estou falando à luz do que existe hoje. Quem tiver errado, pagar. Fala, presidente. O que tem saído hoje é do em governo relação Bolsonaro ao nessa história. Do governo, não. Porque o presidente do Banco Central era o Roberto Campos, que era um homem honesto, um camarada brilhante, e os dois fiscais, que eram diretores, que eram responsáveis pela fiscalização do banco, já foram punidos. Do governo, então o senhor está separando o governo, mas do Flávio sim, o senhor não tem como, o senhor é um homem da política. Imagine só se fosse um opositor de vocês, um áudio desse aí, meu irmão, estamos juntos e vai visitar em casa de tornozeleira eletrônica, presidente. Depende da situação deles, eles enviam para os produtores do filme, eles tinham que arrecadar o dinheiro. Ele foi buscar o dinheiro, o que você está dizendo é que ele foi buscar o dinheiro, precisava quitar as contas. Não sei se ele foi buscar o dinheiro, ele pode ter ido lá para falar, vem cá, você vai parar de me pagar? Você tem condições de me pagar? Porque a gente imagina que ele tem dinheiro. E ele não foi condenado, ele não estava nem preso ainda. Mas é correto. Ele está preso, fraudado, bens bloqueados, fraudado para ela cobrar ele. Tornozeleira só. É uma prisão. Mas, presidente, me diz uma coisa. Tornozeleira só. Qual que era o interesse, presidente, qual que era o interesse do Daniel Vorcaro em financiar o filme Dark Horse sobre o ex-presidente da República? Qual o interesse dele? Que ele nem queria aparecer, ele queria que o nome dele não fosse veiculado. Alguém que coloca dinheiro para financiar o filme não quer que aparece? Não é estranho isso para o senhor? Mas não é que não quer que aparece, nunca se preocupou com isso, ele não sabia que ia ser preso, ele não sabia que ia acontecer isso com ele. Mas por que ele queria colocar dinheiro nesse filme? O senhor disse que interessava pelo filme, por quê? Porque quer estar bem com a família Bolsonaro. Bolsonaro, nós vamos ganhar a presidência de novo. Quem que não quer estar bem com o presidente da República? Qual banqueiro que não quer estar bem com o presidente da República? Mas o Flávio não era nem candidato naquele momento. Não. Esse é o problema. O Flávio não era. Ele estava cuidando de outros assuntos. Quando, por exemplo, o Vorcaro fez propaganda na Globo, qual é o interesse dele? A Globo é um grande canal. Ele queria promover o banco dele. Sim. E ele queria estar bem com a família Bolsonaro, porque nós vamos ganhar o governo de novo. De novo, não. Vamos ganhar, porque nós perdemos o último. Nós vamos ganhar o governo. Valdemar, Otávio de novo. Oi, Otávio. O senhor disse que não queria conhecer mais ninguém em Brasília. E o Flávio foi conhecer, quer dizer, já conhecia mais alguém com tornozeleira. Aí o senhor disse, quem não usa tornozeleira hoje no Aqui Brasil? não tem ninguém de tornozeleira. Foi isso? O Bolsonaro, que é um homem puro, que é um homem de bem... Tá de tornozeleira. Tá de tornozeleira. Tentou arrancar Tá de tornozeleira. Tá de tornozeleira. Então, Vorcaro e Bolsonaro, mesma coisa. Tornozeleira para o candidato a presidente da República não é impeditivo, na visão do senhor, para fazer visita e pedir dinheiro. Fazer visita ou campanha? Na situação do Flávio, não, que ele queria terminar a relação com o Vorcaro, sabendo se ele ia, de certo, cumprir os compromissos que ele tinha assumido. O senhor iria cobrar pessoalmente? O senhor faria isso que o Flávio fez? Olha, talvez fosse porque, para fazer o que eles estavam fazendo, gastaram uma nota, gastaram uma fortuna, para parar no meio do caminho, talvez eu fosse. Tem entrevista que entra para a história pela relevância e tem entrevista que entra para a história pelo constrangimento. Essa participação do Valdemar da Costa Neto na Globo News foi exatamente isso, um verdadeiro festival de contradições, desculpas esfarrapadas e tentativa desesperada de proteger o clã Bolsonaro. O mais curioso é que eles seguem usando a mesma tática de sempre. Não importa o escândalo, não importa a denúncia, não importa a confusão. A culpa é sempre do PT, do Lula, da esquerda, da Bahia, da ONU, da chuva, menos deles. É impressionante como o bolsonarismo nunca assume responsabilidade por absolutamente nada. E aí entra Andréa Sadi, que foi cirúrgica. Ela simplesmente colocou os fatos na mesa e desmontou o discurso do Valdemar ali, ao vivo. Porque não tinha como esconder o óbvio. O caso está no colo do Flávio Bolsonaro. Tem visita, tem áudio, tem relação política, tem dinheiro para filme, tem banqueiro envolvido. E o Valdemar tentando fazer malabarismo verbal para justificar o injustificável. O momento mais surreal foi quando ele praticamente naturaliza a relação com gente usando tornozeleira eletrônica. Veja o nível da banalização moral. O sujeito tenta passar a ideia de que isso é algo normal na política brasileira. E mais, admite, sem perceber o tamanho da gravidade, que o interesse do banqueiro era ficar bem com a família Bolsonaro,
porque eles acreditam que vão voltar ao poder. Ou seja, ele praticamente confessou o que muita gente já suspeitava: que existe uma relação promíscua entre setores financeiros e projetos de poder político. O banqueiro coloca dinheiro porque quer influência amanhã. Isso não é patriotismo, isso é investimento político. E o mais impressionante é a arrogância. Mesmo cercados de escândalos, mesmo tropeçando nas próprias versões, eles continuam falando como se fossem donos do Brasil. Valdemar afirma com toda a convicção que Flávio será candidato, independentemente de qualquer coisa. Reparem nessa frase: independentemente de qualquer coisa. Ou seja, prova, investigação, explicação, nada importa. O projeto de poder vem acima de tudo. Enquanto isso, tentam vender imagem de moralidade, de combate à corrupção, de defesa da família brasileira. Mas na hora do aperto, o discurso muda completamente. A régua ética deles depende de quem está sendo acusado. E, sinceramente, essa entrevista mostrou algo muito forte. O bolsonarismo já não consegue mais controlar a narrativa como antes. Porque agora as contradições aparecem rápido demais. E quando os jornalistas confrontam com fatos, a encenação desmonta. No fim das contas, ficou aquela sensação de improviso, desespero e desgaste político. Tentaram transformar o escândalo em ataque ao PT, mas acabaram deixando ainda mais perguntas no ar sobre a relação entre dinheiro, poder e a família Bolsonaro.